Há cerca de 8 meses, comprei isto, o Merca DeHoss RS, e acho que é uma ferramenta realmente interessante. Por quê? Porque é uma lixadeira rotativa. Existem centenas ou milhares de lixadeiras roto-orbitais, projetadas para movimentos rotativos e orbitais do disco. Então, se você consegue imaginar algo assim, e esse movimento duplo da base de lixa, basicamente significa que ela nunca segue o mesmo caminho duas vezes, evitando lixamento repetitivo, marcas de risco e, portanto, resultando em um acabamento melhor aos olhos humanos. Há muitas lixadeiras orbitais, ou de folha, no mercado, cujas bases de lixa orbitam sem girar. Ótimas para lixamento de acabamento, polimento, mas o material é removido de forma lenta e suave. E também existem lixadeiras roto-orbitais com engrenagem, como as da Festool, Makita e Bosch, possivelmente de outras marcas também. Elas foram feitas para todo tipo de lixamento, do mais agressivo ao de acabamento, usando só uma máquina. Na minha experiência, elas costumam ser pesadas e difíceis de controlar. E eu realmente tive um dos primeiros modelos da Bosch há alguns anos, mas acabei devolvendo justamente por esse motivo. Esta lixadeira tem base giratória, mas não faz movimento orbital. Se eu fosse comparar o desempenho dela com outra lixadeira, seria com a de cinta. Lixadeiras de cinta removem material de forma agressiva e são usadas para trabalhos brutos, sem exigir acabamento fino ou precisão. Por exemplo, remover tinta da madeira ou deixar uma tábua bruta mais lisa, eliminando farpas. De várias formas, isso é bem melhor que uma lixadeira de cinta, mas ainda não é perfeito. Vamos conferir. Mas antes, eu comprei essa ferramenta com meu próprio dinheiro, mas recebi um desconto da Merca. Não tenho ligação com a Merker e eles não sabem deste vídeo. Será que uma lixadeira de cinta é mais rápida? Vamos testar. Minha bancada precisa de renovação. Está com cola seca e manchas. E esse é, na verdade, um dos principais motivos pelos quais comprei a DeHoss RS em primeiro lugar. Então, vou simplesmente dividir a bancada em duas metades. E então, para garantir que eu faça um trabalho completo, vou marcar algumas linhas de lápis para poder ver melhor quando a superfície estiver totalmente lixada. Vou colocar um disco novo na DeHoss RS. Este é um disco de lixa 80. Também vou colocar uma nova lixa de grão 80 na lixadeira de cinta. E, só para constar, essa lixadeira de cinta em particular usa cintas maiores de 100 milímetros de largura. Acho que as lixadeiras de cinta mais comuns são as de 75 milímetros de largura. Como esta Bosch que eu usaria neste experimento, mas infelizmente não tenho lixa grão 80 para ela agora. Vale destacar que o lado esquerdo da bancada está mais bagunçado nesta imagem. Mas isso não faz diferença, pois estou tentando remover as marcas de lápis. Percebi vários pontos nessa comparação, que comentarei mais adiante no vídeo. O principal é que a DeHoss RS levou só 41 segundos para lixar metade da bancada. A lixadeira de cinta levou 2 minutos e 24 segundos, 3 vezes mais tempo. Mas ela não deixou uma superfície com a qual eu fiquei particularmente satisfeito. Então, acabei passando novamente a RS por cima. Então, a RS claramente vence aqui. Mas o segundo motivo pelo qual eu acho que ela é superior é a qualidade do acabamento. Você pode estar pensando que, como a lixa não tem aquele movimento orbital para aleatorizar os riscos do lixamento, a qualidade do acabamento seria terrível. E embora eu certamente não escolheria usá-la para o lixamento de acabamento, a qualidade do acabamento que ela deixa é surpreendentemente boa. Lixadeiras de cinta são conhecidas por deixar riscos de lixamento bem agressivos, que podem ser minimizados lixando na direção dos veios da madeira. Mas elas também podem deixar depressões e marcas profundas no material, principalmente se você não tomar cuidado com a forma como está segurando a ferramenta e movendo-a sobre a peça de trabalho. O padrão de riscos rotacionais da DeHoss RS é, na verdade, muito superior. Tão impressionante, na verdade, que quando lixei o piso de carvalho reaproveitado da minha sala de jardim, usando discos de grão 80, aliás, não senti necessidade de voltar e fazer um lixamento de acabamento aqui. Seria diferente se fosse um móvel. Após algumas demãos de verniz, ficou fantástico. E eu acho que mesmo se você chegar perto do piso, os riscos do lixamento ainda não são perceptíveis. Se, por exemplo, eu estivesse limpando uma tábua bruta com uma lixadeira de cinta e depois passasse para o lixamento de acabamento com uma lixadeira roto-orbital, eu precisaria fazer muito mais lixamento de acabamento para chegar a um padrão com o qual eu ficasse satisfeito.
Se eu usasse a DeRoss RS para o lixamento bruto e depois o de acabamento, a tábua teria um acabamento muito melhor, mais rápido e fácil, manter a lixa plana na peça, evitando sulcos ou depressões. Sim, o acabamento que ela deixa é geralmente mais liso e mais fino. Terceiro ponto, ergonomia. A DeRoss RS é bem mais fácil de controlar que qualquer lixadeira de cinta que já usei ao longo dos anos. Aliás, as lixadeiras de cinta geralmente são bem grandes, pesadas e difíceis de manusear. E com essa falta de controle, é menos provável que você consiga lixar uma superfície com qualquer nível de precisão. Não digo que a DeRoss RS seja fácil de controlar. Na maioria do tempo, você vai querer usá-la com as duas mãos. Dito isso, meu amigo Léo, do canal Hand Eye Craft, usa essa lixadeira com uma mão só. E isso porque, se você não conhece a história do Léo, infelizmente ele perdeu o uso do braço dominante em um acidente de carro. Mas de modo geral, a DeRoss RS é simplesmente mais ergonômica e fácil de controlar do que uma lixadeira de cinta. Por fim, e talvez o principal, na minha opinião, lixar com a DeRoss RS, com a proteção contra poeira acoplada e um aspirador conectado, isso significa que você basicamente terá uma experiência de lixamento totalmente livre de poeira. Na maioria das vezes, como ao lixar superfícies grandes, faces ou bordas de tábuas. Ainda escapa um pouco de poeira, mas essa proteção faz um ótimo trabalho. Comparando, ligar um extrator de poeira à lixadeira de cinta sempre me decepcionou. Veja a quantidade de poeira que sobe, mesmo com o extrator de poeira conectado às imagens. Mesmo antes da ferramenta tocar a peça, o design da lixadeira de cinta não permite uma boa coleta de poeira. Ela simplesmente joga poeira para todo lado e em alta velocidade. E veja como ficou a bancada depois que terminei de lixar. E o motivo número 5, ruído. Este é o barulho da DeRoss RS sem extração de poeira. Ela é silenciosa, como um sussurro. E agora a lixadeira de cinta... Aqui eu tenho um aplicativo de medidor de som e vou ligar cada lixadeira a uma distância de 1 metro. Então isso dá 47 decibéis. E isso dá 74. Como os decibéis são logarítmicos, a lixadeira de cinta é percebida como 65 vezes mais alta. Mencionei antes a proteção contra poeira, o que leva à minha primeira reclamação sobre a ferramenta. Quando eu tirei ela da caixa pela primeira vez, segui as instruções do manual para encaixar. A proteção contra poeira acionou a lixadeira por um momento, danificando e derretendo levemente o plástico na parte de trás, onde fica a saída de poeira. Fiquei muito chateado porque era uma ferramenta nova que eu nem tinha usado. Falei com a Merca, que me indicou um vídeo deles ensinando a instalar a proteção corretamente. E devo dizer que era um vídeo muito bom. Vou deixar o link na descrição. O problema, porém, é que o manual não explicava nada parecido com o vídeo. Agora, não tenho certeza se fui a única pessoa que instalou a proteção contra poeira corretamente. Mas meu palpite é que sim. Provavelmente, Merker recebeu várias devoluções, mensagens e ligações sobre esse problema. E, para ser justo com a Merca, eles levaram meus comentários em consideração e, desde então, atualizaram o manual com uma redação muito melhor. Acho que isso resolve o problema para quase todos. Eles se ofereceram para recolher, consertar e devolver a lixadeira sem custo, o que me deixou muito satisfeito. Infelizmente, presumo que por ser uma ferramenta nova no mercado, peças de reposição não estavam facilmente disponíveis. Foram necessários vários e-mails e telefonemas e cerca de 6 semanas de insistência, até que eles decidiram simplesmente me enviar uma DeRoss RS novinha. Foi isso que aconteceu. Segue a gravação da instalação. O principal é esticar primeiro sobre a lixa, depois alinhar a seta na proteção e encaixar no lugar. O que na verdade ainda é bem complicado, porque é bem justo, mas consegui colocar lá no final das contas, e desde então tem funcionado muito bem. Também vale mencionar que você realmente precisa usar um protetor de lixa nessa ferramenta, porque muito pó vai ficar preso no velcro da lixa. Então, a longo prazo, isso vai te economizar bastante dinheiro, porque esses protetores são muito mais baratos do que substituir a base da sua lixadeira. Depois de colocar o disco, como faço com todas as ferramentas que geram poeira, adicionei um adaptador CTS Quick Click.
Desde então, uso essa ferramenta bem mais do que esperava. Sinceramente, comprei essa ferramenta pelos motivos errados. O motivo certo para comprar uma ferramenta, na minha opinião, é porque é algo que você vai usar bastante. Mas eu comprei essa ferramenta porque me ofereceram um bom negócio e porque achei interessante. Eu realmente achei que seria uma daquelas ferramentas que eu só guardaria em um armário. Ela era usada só 2 ou 3 vezes por ano, como minhas lixadeiras de cinta. Mas eu acabei encontrando muito mais usos práticos para a RS do que jamais imaginei. Até construí uma prateleira para ela ficar ao lado da minha bancada, perto da DeRoss. Há outros pontos negativos a comentar. Primeiro, não gosto muito do funcionamento dos botões. Há o botão de ligar e os de controle de velocidade. Para iniciar, segure o botão de rotação. E vamos ser honestos, ninguém realmente vai fazer isso, né? Vai ser simplesmente desconfortável demais. Você também pode apertar o botão de rotação e, em até 1 segundo, o de trava. Eu entendo que é assim por questões de segurança, mas eu realmente não sou fã disso. Também existe um modo de aceleração, que pode ser ativado pressionando os botões de mais e menos juntos. E nesse modo, quanto mais você pressiona a ferramenta, mais rápido ela gira. E eu também não sou fã disso, então eu prefiro ficar no modo normal. E para parar a ferramenta, você pode pressionar o botão de espera, o botão de trava ou o botão de rotação, o que é tranquilo. Outro ponto negativo dessa ferramenta é isso. Você vai acabar usando muito mais discos de lixa do que usaria com as lixas de cinta, se estivesse usando uma lixadeira de cinta. Esta é a lixa de cinta que usei nova para lixar metade da bancada no vídeo. Ainda dura bastante. Ela continua afiada e pronta para o trabalho. Este é o disco de lixa usado na RS. Este já está sem fio e vai para o lixo. Ao lixar o piso de carvalho reaproveitado da sala de jardim, usei cerca de 8 a 10 discos de lixa. Se eu usasse a lixadeira de cinta, provavelmente faria tudo com 1 ou 2 cintas de lixa. Receio pensar quanto tempo mais levaria. Outro ponto negativo é o alto custo da ferramenta. Não menciono preços porque mudam constantemente. Então, o valor dito hoje pode ser diferente amanhã. Deixo o link na descrição para quem quiser conferir. Acredito que os principais concorrentes do DeRoss RS sejam Festool, Rotex, Makita e Bosch. Mas elas realmente são ferramentas muito diferentes na forma como se sente ao usá-las. Eu prefiro muito mais o movimento somente rotativo. As lixadeiras roto-orbitais com engrenagens são ótimas, se você quer uma ferramenta tudo em um que faz de tudo, mas ela vai parecer uma ferramenta mais pesada e difícil de usar. Enquanto a RS realmente só faz uma coisa, lixamento rotativo agressivo é basicamente tudo o que ela faz. Quando peguei essa ferramenta pela primeira vez, o que eu esperava dizer no final deste vídeo era: se você lixa muito andaime, pallets ou madeira com metal, essa pode ser uma opção melhor que a lixadeira de cinta, mas ela custa muito dinheiro e você vai gastar muitos discos de lixa. E eu também achei que provavelmente diria que não estou totalmente convencido de que valeu a pena ter comprado. No entanto, tendo usado ela muito mais do que eu jamais imaginei e tendo feito aquela comparação lado a lado com a lixadeira de cinta mais cedo no vídeo, tenho que dizer que eu absolutamente adoro essa ferramenta. E agora, depois de ter experimentado usá-la, eu não ficaria sem ela. E se ela quebrar depois que a garantia acabar, com certeza vou comprar uma nova, mesmo que isso signifique pagar o preço cheio. Obrigado por assistir.